pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Paula, como todos já me conhecem, e vou pedir para vocês separarem alguns materiais para que a gente possa iniciar a nossa aula. Os materiais de sempre: caderno ou algumas folhas para anotações, lápis, borracha, apontador, quem tiver também um dicionário. Material separado. Agora vamos anotar a data de hoje e o número da aula para a organização de vocês. Para a aula de hoje, nós vamos conhecer um dos maiores cordelistas do Brasil. Mas vocês devem estar se perguntando o que é um cordelista, né? Você sabe o que faz um cordelista? Você já ouviu falar da literatura de cordel? Você já leu algum cordel em algum momento? Eu trouxe para vocês, então, para a gente começar a nossa aula, esta imagem. Nesta imagem, nós temos aí vários livrinhos pendurados em cordões com grampos, como nós temos aqui também no nosso cenário hoje, certo? Esses livrinhos são chamados de folhetos, que são os folhetos de cordel. Futuramente, na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o cordel. Hoje, nosso objetivo é conhecer um dos maiores cordelistas do Brasil, que se chama Patativa do Assaré. Então, vocês já sabem que um cordelista, então, é quem escreve um cordel, ok? Vamos iniciar, então, a leitura do texto que vai apresentar esse escritor para nós. Eu, Antônio Gonçalves da Silva, filho de Pedro Gonçalves da Silva, de Maria Pereira da Silva, nasci aqui, no sítio denominado Serra de Santana, que dista 3 léguas da cidade de Assaré. Meu pai, agricultor muito pobre, era possuidor de uma pequena parte de terra, a qual, depois de sua morte, foi dividida entre 5 filhos, que ficaram 4 homens e uma mulher. Eu sou o segundo filho. Quando completei 8 anos,
fiquei órfão de pai e tive que trabalhar muito ao lado do meu irmão mais velho para sustentar os mais novos, pois ficamos em completa pobreza. Com a idade de 12 anos, frequentei uma escola muito atrasada, na qual passei 4 meses, porém sem interromper muito o trabalho de agricultor. Saí da escola lendo o segundo livro de Felisberto de Carvalho e daquele tempo para cá não frequentei mais escola nenhuma, porém sempre lidando com as letras quando dispunha de tempo para este fim. Muito bem, pessoal. Com essa leitura do início do texto que fala sobre o Patativa do Assaré, eu trouxe para nós a primeira questão, que diz o seguinte: de acordo com a leitura desse trecho, podemos concluir que o texto é uma biografia, um diário ou uma autobiografia. O que vocês acham? Logo a gente volta para ver a resposta. Então, pessoal, conseguiram identificar qual é o gênero textual desse texto? Vamos ver a resposta. É uma autobiografia. Aqui eu trouxe um pequeno trecho, onde ele diz: eu, Antônio Gonçalves da Silva. Então, ele próprio está contando a sua história, certo? Esse tipo de texto chama-se, então, autobiografia. A autobiografia é um gênero literário em que uma pessoa narra a história da sua vida. Trata-se de um registro escrito ou narrado pela pessoa biografada. A autobiografia é um gênero literário que pode ser encontrado tanto em prosa como em verso, que consiste na narração da experiência vivencial do indivíduo, levada a cabo por ele próprio ou escrita com a ajuda de outro escritor. Muito bem. Aqui tem uma explicação um pouquinho mais aprofundada do que é, então, uma autobiografia. Vamos seguir com mais algumas questões. Agora eu quero que vocês leiam com atenção, então, cada trecho para responder essa questão. Qual desses trechos que mostra pra gente que o Patativa do Assaré tinha uma vida humilde?
Vamos fazer a leitura desses trechos juntos para a gente ver qual é a resposta correta. Trecho A. Com a idade de 12 anos, frequentei uma escola muito atrasada. Trecho B. Quando completei 8 anos, fiquei órfão de pai e tive que trabalhar muito ao lado do meu irmão mais velho para sustentar os mais novos, pois ficamos em completa pobreza. E C. Saí da escola lendo o segundo livro de Felisberto de Carvalho e daquele tempo para cá não frequentei mais escola nenhuma. A resposta correta, então, é a letra B. Na letra B, ele diz que eles ficaram em completa pobreza, então eles tinham uma vida muito humilde, certo, pessoal? Vamos seguir, então, para a questão número 3. Em certo momento, o autor diz: daquele tempo para cá, não frequentei mais escola nenhuma, porém, sempre lidando com as letras, quando dispunha de tempo para este fim. Nessa questão, eu quero que você leia com muita atenção esse trecho, principalmente esse trecho que está destacado, e explique para mim o que você entende desse trecho, como você interpreta esse trecho do texto. Cada um de vocês deve ter tido uma interpretação, deve ter escrito com suas próprias palavras o que entendeu do trecho. Eu vou trazer aqui para vocês o que eu interpretei, a maneira como eu entendi esse trecho, certo? Daí vocês fazem a comparação com o que vocês escreveram. Eu escrevi o seguinte: mesmo que ele não frequentasse mais a escola, ele continuava estudando quando tinha tempo para isso. Então, por mais que ele não fosse para a escola, ele estava sempre lidando com as letras. Quer dizer o quê? Ele estava sempre estudando, lendo, né? Ele era curioso, ele gostava disso. Ok, pessoal? Seguindo, vamos para a nossa próxima questão, a questão 4. Eu trouxe mais um trecho para vocês nessa questão, que está ali em amarelo. Meu pai, agricultor muito pobre, era possuidor de uma pequena parte de terra. Observe nesse trecho o uso das vírgulas e marque a opção que explica a função dessa pontuação nesse momento, ok? Nós temos 3 opções. A primeira diz o seguinte: a vírgula está ali para separar elementos distintos. Ou ela está ali para enumerar palavras de mesmo sentido na frase. Ou então ela está explicando um termo que foi mencionado anteriormente. Analise bem o trecho e responda e a gente já vê a resposta.
Vamos ver então qual é a função da vírgula nesse trecho, do uso das vírgulas nesse trecho. A resposta correta é explicar o termo mencionado anteriormente. Vamos voltar lá para o trecho para a gente entender um pouquinho melhor isso. Ele diz assim, meu pai, daí logo vem a vírgula. Agricultor muito pobre, vírgula de novo. Então, entre as duas vírgulas, ele está explicando quem era o pai dele, certo? Era um agricultor muito pobre. Então, o uso da vírgula aí foi com a função de explicar um termo mencionado anteriormente. Agora a gente vai então seguir com a leitura do texto. Desde muito criança que sou apaixonado pela poesia. Onde alguém lia versos, eu tinha que demorar para ouvi-los. De 13 a 14 anos comecei a fazer versinhos que serviam de graça para os serranos, pois o sentido de tais versos era o seguinte: brincadeiras de noite de São João, testamento de Judas, ataque aos preguiçosos, que deixavam o mato estragar os plantios das roças, e etc. Com 16 anos de idade, comprei uma viola e comecei a cantar de improviso, pois naquele tempo eu já improvisava, glosando os motes que os interessados me apresentavam. Nunca quis fazer profissão de minha musa, sempre tendo cantado, glosado e recitado quando alguém me convida para este fim. Muito bem, pessoal. A partir desse trecho, nós vamos fazer mais algumas outras questões. A questão 5. Desde muito criança, eu sou apaixonado pela poesia. Onde alguém lia versos, eu tinha que demorar para ouvi-los. Nós temos aí um trecho da parte do texto que acabamos de ler. Eu quero saber, nessa questão, em referência a esse pronome, o pronome los, quando ele diz ouvi-los. Esse pronome destacado, ele está se referindo a quê? Aos poetas, aos versos ou à poesia? Respondam para mim e logo a gente volta para ver a resposta correta.
Vamos ver então a quem esse pronome se refere? A resposta correta é aos versos. É só a gente retomar o trecho lá e verificar qual é o termo que está mencionado anteriormente. Então, olhem lá. Desde muito criança que sou apaixonado pela poesia. Onde alguém lia versos, eu tinha que demorar para ouvi-los. Então, ele parava e ficava ouvindo os versos. Seguindo com a nossa aula, vamos para a questão 6. Patativa sempre gostou de poesia. Seus primeiros versos escritos na adolescência falavam sobre sua infância sofrida na roça, sobre coisas engraçadas relacionadas à vida da roça ou sobre as mazelas do Nordeste. Então aqui você vai ter que relembrar um pouquinho da leitura que nós fizemos desse último trecho para responder essa questão. A resposta é a letra B, sobre coisas engraçadas relacionadas à vida da roça. Olhem lá, eu trouxe aqui para vocês verem um trecho onde traz a resposta para nós. Ele diz assim, ó: comecei a fazer versinhos que serviam de graça para os serranos, pois o sentido de tais versos era o seguinte: brincadeiras de noite de São João, testamento do Judas, ataque aos preguiçosos, que deixavam o mato estragar os plantios das roças e etc. Então, os versos dele eram versos engraçados. Seguindo com a nossa aula, vamos para a questão 7. De acordo com as informações do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Eu vou deixar que vocês leiam em casa essas afirmativas, analisem com cuidado e logo a gente volta.
ver então quais são as afirmativas verdadeiras e quais são as falsas? A primeira afirmativa diz o seguinte: o sonho de Patativa era ter como profissão sua arte. Então ele sonhava em ter como profissão a sua arte, que era escrever poesia, ok? Vamos ver se é verdadeiro ou falso? É falsa. E tem um trecho lá no texto que diz o seguinte: nunca quis fazer profissão de minha musa. Quando ele diz assim, é que ele fala que a intenção dele nunca foi ser o profissional da poesia, fazer disso a sua profissão. A próxima diz assim: ele era o segundo filho de uma família numerosa. Essa é verdadeira ou é falsa? Vamos ver. Verdadeira, né? Vamos ver o trecho então que comprova isso para nós. 5 filhos que ficaram, 4 homens e uma mulher. Eu sou o segundo filho. Então é verdadeira, né? Ele era o segundo filho de uma família muito numerosa. No total eram 5 filhos. A próxima. Patativa começou a escrever seus versos quando criança. Vamos ver. Esta é falsa também. E o trecho que comprova isso diz assim: de 13 a 14 anos comecei a fazer versinhos. Então, na verdade, ele começou a escrever os seus versos na adolescência e não quando era criança. A próxima, mesmo com dificuldades, frequentou a escola até se formar. Esta também é falsa. Lá no texto fala, né, que ele saiu da escola lendo o segundo livro de Felisberto de Carvalho e daquele tempo para cá não frequentei mais escola nenhuma, ok? E a última afirmativa é verdadeira. Diz: trabalhou desde muito cedo na roça. É verdadeiro e também temos um trecho para comprovar. Quando completei 8 anos, fiquei órfão de pai e tive que trabalhar muito ao lado do meu irmão mais velho para sustentar os mais novos. Muito bem, pessoal. A gente vai seguir com um pouquinho mais da leitura do texto. Quando eu estava nos 20 anos de idade, o nosso parente José Alexandre Montoril, que mora no estado do Pará, veio visitar o Assaré, que é o seu torrão natal. E, ouvindo falar de meus versos, veio à nossa casa e pediu à minha mãe para que ela deixasse eu ir com ele ao Pará, prometendo custear todas as despesas. Minha mãe, embora muito chorosa, confiou-me ao seu primo, o qual fez o que prometeu, tratando-me como se trata um próprio filho. Passei naquele estado apenas 5 meses, durante os quais não fiz outra coisa senão cantar ao som da viola com os cantadores que lá encontrei. Quando cheguei na Serra de Santana, continuei na mesma vida de pobre agricultor. Depois casei-me com uma parenta e sou hoje pai de uma numerosa família, para quem trabalho na pequena parte de terra que herdei de meu pai. Não tenho tendência política, sou apenas revoltado contra as injustiças que venho notando desde que tomei algum conhecimento das coisas, provenientes talvez da política falsa, que continua fora do programa da verdadeira democracia. Nasci a 5 de março de 1909. Perdi a vista direita no período da dentição, em consequência da moléstia vulgarmente conhecida por dor de olhos. Desde que comecei a trabalhar na agricultura até hoje, nunca passei um ano sem botar na minha rocinha. Só não plantei roça no ano em que fui ao Pará. Então finalizamos aqui a leitura da autobiografia do Patativa do Assaré, que foi um dos maiores cordelistas do Brasil. Mas vamos continuar com a nossa aula com mais algumas questões. A próxima questão diz o seguinte: leia o trecho abaixo. José Alexandre Montoril, que mora no estado do Pará, veio visitar o Assaré, que é o seu torrão natal. De acordo com o contexto, qual é o sentido da expressão destacada? Então, nós temos ali nesse trecho uma expressão que está destacada, que é seu torrão natal. Eu quero saber qual é o sentido dessa expressão.
Vamos ver a resposta, pessoal? A expressão em destaque significa o lugar onde nasceu, sua cidade natal, que no caso é a cidade de Assaré. Então, esse termo é utilizado geralmente lá no Nordeste, né? Para se referir à cidade natal, a cidade onde a pessoa nasceu. Seguindo com a nossa aula, questão 9. Sabendo que o texto é uma autobiografia, podemos dizer que ele está narrado em primeira pessoa, pois é o próprio Patativa contando sua história, ou em terceira pessoa, pois temos alguém contando a história do Patativa. Essa questão é muito fácil, vou dar um tempinho para vocês e logo a gente volta. A resposta correta, então, é: o texto foi narrado em primeira pessoa, pois é o próprio Patativa que está contando a sua história. Toda a autobiografia é narrada em primeira pessoa, certo? A biografia, sim, é narrada em terceira pessoa, porque daí é outra pessoa contando a história de alguém. Vamos para a questão 10, que é a última questão da nossa aula. De acordo com a leitura da autobiografia de Patativa do Assaré, faça um breve resumo de como foi a vida do autor. Então aqui agora eu quero que vocês relembrem tudo que nós lemos aqui e que você faça um breve resuminho de como era a vida desse autor.
ver então o que eu trouxe aqui para vocês como um breve resumo. Como sempre, você pode comparar com o que você fez aí. Caso não esteja completamente igual ao que eu fiz, não tem problema, gente, desde que tenha algumas informações que estavam presentes dentro do texto, certo? E quem não conseguiu fazer, pode copiar a resposta que eu trouxe também. Patativa sempre teve uma vida humilde e passou quase todo o tempo dela trabalhando na roça. Com pouquíssimo estudo, sempre gostou da poesia. Ainda jovem, começou a escrever seus versos. Então, realmente é um breve resumo mesmo da vida do Patativa. Para finalizar nossa aula, eu trouxe aqui para vocês as características do gênero textual autobiografia, né? Aqui são algumas características principais desse gênero. É uma narrativa com o foco na vida do autor. Ela é escrita em primeira pessoa. A ordem dos acontecimentos, dos fatos descritos, é uma ordem cronológica. Ela foca em experiências, vivências, fatos e outros pontos fortes da vida do autor. Há também nela uso de marcadores temporais, como na infância, no passado, na adolescência. Então aqui são algumas das principais características desse gênero textual que nós lemos e interpretamos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado a nossa aula. Eu me despeço por aqui, fiquem bem e até a próxima!